Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Há uma nova estação chegando, me ouça com atenção. Mas nós precisamos entender e nos adequar ao processo de Deus. A segunda coisa, eu falei a respeito dos ídolos, dei o pano de fundo histórico. Mas Jacó manda seus filhos se santificarem de uma forma como aquela casa nunca havia experimentado. E se nós queremos passar para a próxima fase, para uma realidade mais profunda e completa do que é ser igreja, não um lugar onde frequentamos, não uma mera comunidade onde participamos, mas a porta dos céus, nós precisamos entender que santificação é inegociável. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. No verso 16, ele pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não faz o menor sentido você imaginar a ideia de santuário, casa de Deus, e tentar conectar isso com a presença de ídolos, de falsos deuses. Depois de perguntar isso, ele diz: porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, e agora vem citação de texto do Antigo Testamento: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, e agora se tem uma conexão que junta um raciocínio sendo construído, a conclusão a que se chega. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Deus está dizendo, para viver a realidade da manifestação da minha presença, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus. Vocês precisam de se separarem, de se purificarem, de se santificarem. Então ele diz: e eu os receberei. E ele segue afirmando: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas na sequência tem uma mudança de capítulo, mas não de raciocínio, porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão é posterior. Aliás, a Bíblia só foi dividida em capítulos no ano 1200 da nossa era cristã. 300 anos depois, dividida em versículos, quando o Brasil já tinha sido descoberto. Essa divisão aconteceu posteriormente só para nos ajudar a achar. E a gente precisa parar com essa mania de mudou o capítulo, mudou o assunto. Tem divisões que foram muito mal feitas. Ele começa: portanto, de novo nós temos aqui um elo de ligação. Portanto, meus amados, tendo tais promessas. Quais promessas? A dos versículos 16, 17 e 18. 16, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. No 17, eu os receberei. No 18, eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas. Tendo tais promessas, todas elas falando de comunhão, de intimidade, de poder desfrutar a presença dele. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E um de nós nega que quando você veio a Cristo, passou por uma santificação inicial. Ela é tudo que eu e você precisávamos? De jeito nenhum. Era só o pontapé inicial. A Bíblia fala de um aperfeiçoar na santidade. Eu e você precisamos de crescimento. Eu e você precisamos de um nível de comprometimento com Deus que não tínhamos antes. Hoje precisamos viver. E amanhã precisamos entrar num nível de comprometimento maior. A santificação precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus. Quando Jacó entende a manifestação da presença de Deus em Betel, ele diz: quão temível é esse lugar. É impossível você ter consciência da presença de Deus sem que isso gere temor. Quando Isaías tem a revelação de Deus assentado no seu alto sublime trono, os serafins à volta proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e diz: ai de mim que vou perecendo. Quando eu e você começamos a ter consciência da presença, o que está errado em mim e você começa a aparecer. E eu e você precisamos entender: quanto mais Deus aflora o que ainda não foi santificado, é porque Ele está nos chamando a um processo de santificação mais profundo. E aqui eu preciso fazer uma pausa no meio da mensagem e apelar. Se você não entender santificação, você não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem crente que está que nem Jacó, ele estava aqui, eu não sabia. Tem outros desfrutando, tem outros experimentando, ele não. E o que eu disse que eu vou apelar é o seguinte: não tem como você viver santificação sem entender a doutrina bíblica, sem ser alimentado pela fé que só a Bíblia pode te promover para que você viva o que precisa ser vivido.
Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Não é fé só para conversão. Tudo que nós vamos experimentar, toda a santificação depende de fé. Como que eu e você temos fé? A Bíblia diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós estamos anunciando dia 4 de outubro, overdose de ensino sobre santificação. Mas tem crente olhando para isso, dizendo: eu não preciso. Digo, não precisa mesmo, nem da presença de Deus que você poderia ter se santificasse. Se isso não é importante para você, Deus não é importante para você. Porque a gente luta e corre atrás de um monte de coisa que alegadamente são importantes. E aquilo que deveria ser essencial, a gente não devota tempo. Um irmão falou para mim outro dia: eu já fiz 105 edições dessa conferência da Graça Transformadora. Falei outras 8 vezes fora da minha conferência, um total de 113 vezes, a mesma coisa. Um irmão falou para mim quando eu passei de 50, que dó de você, pastor. Eu falei: dó de mim por quê? Você acha que é um castigo ficar repetindo as mesmas coisas? Falei: quando eu repito, minha informação não aumenta, mas a minha convicção fortalece. Eu falei: eu não sei se Deus mandou eu rodar esse Brasil todo por causa dos outros ou por causa de mim. Porque quanto mais eu bato na mesma tecla, esse negócio está me enlouquecendo, está me surtando, o nível de fé vai subindo, vai crescendo. Olhei para aquele cara e falei: dó de tu, que mal ouviu uma vez e acha que não precisa de mais nada. Eu quero ser honesto com você nessa manhã. Você quer ir longe em Deus, vai ter que mexer o corpinho, vai ter que entender os princípios, vai ter que corresponder com Ele. Senão você vai estar confinado a um lugar de mediocridade. Então a Bíblia diz: se nós queremos essas promessas, temos que nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Pastor, qual o resultado de aperfeiçoar a santidade? Depois que eles jogaram fora os deuses, depois que eles fizeram a limpa dentro de casa, o que é que Gênesis 35 nos diz que aconteceu? A Bíblia nos afirma de uma maneira muito clara, ali no verso 5, a Bíblia diz: quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Como é que o capítulo 34 termina? Termina com o penúltimo versículo 30, Jacó dizendo aos seus filhos, Simeão e Levi, que haviam matado os homens de Siquém: vocês me criaram um problema, me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Capítulo anterior termina com Jacó debaixo do terror dos inimigos, assustado com eles. Mas depois da santificação, a Bíblia diz: não, agora o jogo mudou. O terror de Deus é que cai sobre os inimigos. Eles é que estão com medo de se meter com aquele povo santificado, porque é um Deus que os defende. Preste atenção, muitos de nós estamos vivendo no terror que o inimigo joga sobre nós e com as coisas que ele tem conseguido colocar dentro da nossa vida por falta de santificação. Mas quando nós passamos a viver o processo de santificação, o jogo muda. Deus é que vai tocar o terror no inimigo. Jesus diz: quer entender como funciona a minha casa, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Não tem que ter medo do inferno, o inferno tem que ter medo da gente. A Bíblia diz que aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. O crente que se aperfeiçoa na santidade, ele passa a viver não no terror do inimigo, ele passa a tocar o terror no inimigo. E sabe, os resultados é que o sobrenatural vem, e como diria o mineiro do interior, vem de com força. Deus está nos chamando a passar de fase. Deus está nos chamando ao novo tempo. E a escolha se vamos corresponder ou não pertence a cada um de nós. Eu particularmente tomei uma decisão. Anos atrás ouvi uma frase que é atribuída a Stephen Olford. Ele diz: a espera de um avivamento coletivo não deveria ser a desculpa para não viver um avivamento pessoal. Eu tenho dito para Deus: enquanto estou esperando o seu povo, eles estão demorando, eu estou indo na frente. Eu vou viver primeiro. Mas honestamente, eu não gostaria de ser o cara que vive o avivamento pessoal e tem vocês como testemunho. Eu gostaria de viver isso com vocês. Agora eu vou dizer, com ou sem vocês, estou indo. Quem quiser vem junto. Há um grito do coração de Deus. Nós estamos vivendo a estação profética. Eu creio que é tempo de passar de fase, de amadurecermos o conceito do que é ser igreja, de pararmos de brincar como se fosse meramente um clube de interesses. E nós precisamos nos conectar a esse glorioso projeto que nos foi confiado. E só uma resposta para isso: entrarmos no lugar da comunhão, da intimidade, por meio da santificação. Usamos a porta do céu para tomarmos os recursos e trazemos dos céus sobre a terra a manifestação da vontade de Deus, das leis de Deus, do governo de Deus, da autoridade de Deus sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão à nossa porta. E aí nós vamos ver Deus tocar o terror no inimigo
em vez da gente viver do terror do inimigo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto nós podemos botar o diabo para correr. E como que isso acontece? Primeiro o texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E você só temos força para botar o inimigo para correr quando nos sujeitamos a Deus. Agora tem uns crentes que não estão sujeitando a Deus. Eles botaram o inimigo para correr de um outro jeito. O cão está correndo atrás deles e eles estão fugindo o tempo todo. Eu prefiro botá-lo para correr de nós, não atrás de nós. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Eu creio que avivamento e reforma caminham juntos. Nós vemos isso na Bíblia e na história. Não há avivamento sem que haja ajuste, sem que haja alinhamento aos princípios de Deus. Em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 19, Pedro chama as pessoas ao arrependimento, à conversão e diz: para que venham os tempos de refrigério. Tempos de visitação de Deus só vem depois de arrependimento e ajuste. Mas ele não fala só dos tempos de refrigério. Ele diz: envie-lhe o Cristo, o qual convém que os céus segurem até o tempo da restauração de todas as coisas. O tempo do fim, que precederá a vinda do Senhor Jesus, será marcado pela restauração de todas as coisas. Se nós queremos viver a glória que a igreja do livro de Atos experimentava no seu início, nós precisamos restaurar a conduta, as práticas, os princípios, porque não há avivamento sem reforma. E eu gostaria que você pudesse ter um momento de oração agora, colocando diante de Deus a sua vida, honestamente se avaliando, se questionando e se perguntando: estou levando o conceito de igreja e de casa de Deus a sério? Ou talvez eu só estou brincando de ser crente? Talvez seja a hora de olhar para a sua própria vida e perguntar: que ídolos ainda permanecem na história da minha vida, que não foram entregues, que não foram renunciados, que não foram descartados, que não foram abandonados no meio do caminho? Que tipo de mudança e preparação eu preciso para ir a Betel, levantar um altar e não apenas desfrutar da presença, mas exercer sacerdócio? O que eu preciso para sair do lugar onde, em vez de viver o terror do inimigo, Deus é que vai tocar o terror nos inimigos? Coloca a sua vida diante de Deus. Espírito Santo, nós pedimos o seu auxílio nessa hora. Nós pedimos a tua orientação e aplicação personalizada da tua palavra. Eu sei que o teu propósito nessa manhã não é colocar nenhum de nós debaixo de culpa ou condenação, não é nos julgar nem pelo passado, nem pelo nosso presente, mas nos apresentar uma nova proposta de futuro. Um futuro glorioso que como igreja podemos viver, com a porta dos céus não apenas aberta e escancarada, com intervenção angelical talvez no nível nunca antes experimentado, com as forças do céu invadindo a terra para que o teu reino se estabeleça por meio de nós, não apenas em nós. Pai, nós queremos viver o cumprimento do teu propósito, mas sabemos que há necessidade de ajuste e te agradecemos a tua insistência persistente, amorosa, lutando para ter tudo de cada um de nós. E nós queremos que esse possa ser um momento não único, mas o começo de uma nova fase, de um novo tempo de rendição, de entrega, de santificação ao Senhor. Nós queremos a tua glória, nós queremos a tua presença, nós queremos os céus prevalecendo sobre a terra. Queremos não apenas estar junto à porta dos céus, queremos desfrutar, Senhor. Queremos sair do lugar de ignorância onde Jacó estava quando diz: ele estava aqui, eu não sabia. Entrar no lugar onde podemos experimentar quem o Senhor é. Queremos entender o Senhor dizendo: eu sou o Deus de Betel, o Deus que decidiu levantar uma casa a partir de Cristo, a pedra ungida, de edificá-los como pedras vivas sobre ele. Nós queremos ser do mesmo material e da mesma composição que a pedra fundamental. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos viver santidade e queremos ver a glória e a autoridade, o poder do teu reino restauradas e fluindo de forma desobstruída na tua casa. Clamamos por um novo tempo nessa casa, um novo tempo nas nossas vidas, onde a frutificação, a marca da multiplicação esteja presente como resultado de uma presença que foi cultivada e atraída por meio de entrega e de santificação.
Coloca a sua vida diante de Deus. Poucos minutos nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é um momento onde a Bíblia nos instrui: examine-se o homem a si mesmo. Eu quero que diante do Senhor, com o temor da consciência da presença dEle, se há necessidade, arrependimento e santificação hoje, que você faça isso aqui e agora. Que você não apenas se dispõe, mas ore dizendo: Senhor, eu não quero que nada disso termine no final desse culto e reunião. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver uma nova fase. Eu quero experimentar a Tua presença se manifestando nesse lugar chamado a porta dos céus, a Tua casa. Sopra deste lugar sobre o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, bem como aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos pelo Teu toque, pelo Teu agir sobrenatural. Nós oramos por um novo tempo, não só de entrega e rendição, mas de compreensão da expressão do poder do Teu reino. Queremos viver à altura do que o Senhor propôs como embaixadores que Te representam, que expressam sua autoridade e o seu governo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.